Olá, seja bem-vindo ao canal Fumaça Literária. Meu nome é Pedro Leite e hoje nós vamos falar a respeito deste livro aqui, Torto Arado, escritor baiano Itamar Vieira Júnior, né? Esse livro aí que está bombando, várias pessoas falando a respeito dele, e é um livro incrível, com uma história muito pertinente para a gente pensar o nosso Brasil, né? Então, vamos lá? Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindas mais uma vez para a gente falar a respeito deste livro aqui, Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior, escritor baiano, e que tem dado o que falar aí, né, um espetáculo na literatura brasileira, não só na literatura brasileira contemporânea, mas na literatura brasileira como um todo. O livro já alcançou a incrível, né, e a dificílima e raríssima marca dentro do mercado brasileiro de 100 mil exemplares vendidos, né? Principalmente por se tratar de uma ficção, de um livro, de um romance literário, é uma marca bem difícil de se alcançar no Brasil, e o Torto Arado do Itamar já alcançou. O livro, se não me engano, foi publicado em 2018, ele ganhou o prêmio Leia, né, que é um prêmio de Portugal, mas que engloba aí todos os países lusófonos, né, todos os países que falam a língua portuguesa. Então, um prêmio muito importante, um prêmio de grande destaque. Chegou no Brasil em 2019 e em 2020 ganhou o prêmio Oceanos e o Jabuti, que são os dois maiores prêmios que existem também para a língua portuguesa, né? O Jabuti aqui no Brasil e o Oceanos, se não me engano, também é um prêmio de língua que engloba todos os países de língua portuguesa. Então, é um livro muito bem premiado, né? Um sucesso de crítica e um sucesso de público, né? Nem sempre um escritor consegue esses dois grandes feitos. Normalmente, quando ele é um sucesso de crítica, às vezes não é um sucesso de público, ou às vezes quando ele é um sucesso de público, ele não é um sucesso de crítica. Mas o livro tem sido bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, e é uma história assim fundamental para a gente pensar o Brasil, não só o Brasil colonial, imperial, não só o Brasil do século XX, mas o Brasil de hoje, né? Aquilo que nos forma, aquilo que forma a nossa identidade, principalmente se a gente parar para pensar que o Brasil é um país negro, é um país com a maioria negra, e que essas histórias da diáspora africana no Brasil não são tão valorizadas, não são tão trabalhadas. É claro que isso tem tido um aumento muito grande nos últimos anos, mas que ainda é muito pequeno, ainda é muito pífio diante das narrativas predominantes, né? Então o Itamar ele faz uma guinada brusca, assim, porque o livro é sobre uma história do campo, né? O livro é sobre trabalhadores do campo e sobre povos, né, pretos que estão vivendo a diáspora africana no Brasil, que estão vivendo pós-abolição, que estão lutando pela terra. E é muito interessante porque na literatura contemporânea o que predomina são os livros, né, que retratam a vida citadina, a vida das cidades, né, das grandes cidades, enfim. Então o Itamar, ele de certa forma, ele traz, né, e por isso que o livro já é colocado como um clássico, assim, de certa forma, porque ele já traz uma discussão que já estava ficando, assim, meio que silenciada, meio que apagada, como se fosse um retrato, sabe, no quadro antigo que a gente aprende nas escolas, né, Graciliano Ramos,
Guimarães Rosa, o Itamar ele pega essa narrativa campestre, por assim dizer, e atualiza, porque é uma narrativa super atual, é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, né? Nos dias de hoje, o livro é extremamente atual. Se a gente parar para pensar, né, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2022, e, sabe, dia 10 de fevereiro teve o assassinato de uma criança de 9 anos, lá em Barreiros, no Pernambuco, por causa, ao que tudo indica, de uma questão de litígio de terras. Então, é um retrato do Brasil. Ler esse livro é como ver o Brasil no espelho, é como olhar para um Brasil que a gente não gosta muito de falar, para um Brasil que a gente finge que não existe, um Brasil que a gente prefere deixar enterrado e que a gente pensa que é um retrato do passado, né? Mas é um Brasil extremamente pertinente, tá bom? Então, dito isso, todas essas coisas aí introdutórias, vamos falar um pouco do Itamar. O Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, Bahia, em 1979. É geógrafo, doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Publicou os livros de contos Dias e Oração do Carrasco, finalista do Prêmio Jabuti, além de outros textos ficcionais em diversas publicações nacionais e estrangeiras. Com este doutorado, venceu os prêmios Leia 2018, Jabuti e Oceanos. Se não me engano, o Itamar publicou recentemente Doramar Odisseia, que é um livro de contos também. Mas então é isso. Inclusive o Itamar já deu uma entrevista no Roda Viva, né? Ele já está bem, assim, sendo debatido até mesmo na grande mídia. E ele escreveu esse livro fruto das suas andanças, né? Pelo Nordeste brasileiro, principalmente pela Bahia e Maranhão, pelo que eu lembro da entrevista que ele deu para o Roda Viva 1 ano atrás. Eu li esse livro tem mais ou menos um mês, eu comecei a ler ele na semana do Natal e terminei logo após o Ano Novo, já tem um tempinho. Mas enfim, é o livro certamente mais comentado, talvez o livro brasileiro mais lido em 2020, 2021 também. E acredito que agora em 2022 será lido, e eu espero que seja lido e discutido, espero quanto mais pessoas possíveis lerem esse livro, melhor, tá? Mas então, agora vamos discutir um pouco assim, da sinopse, do enredo da história, qual é a história. Vou fazer alguns comentários e então depois a gente parte para uma outra fase que é a leitura e discussão mesmo, tá? Então, qual é a história do Torto Arado? O Torto Arado acompanha, mais especificamente, duas irmãs, a Bibiana e a Belunísia, né, que são muito bem retratadas aqui nessa capa, que é uma arte de capa da Linoca Souza, né, que é inspirada numa fotografia bem bonita do Giovanni Marrosini, se não me engano. Vou ver se eu deixo a fotografia aqui para vocês verem. Que é então justamente essas duas irmãs que crescem ali na Chapada Diamantina, ao que o livro tudo indica, e elas vão ter uma história entrelaçada, né? Mas a história, claro que não se trata apenas só delas, mas se trata daquela comunidade que elas vivem, né? Que conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo que se trata, na verdade, de uma comunidade quilombola, né? Uma comunidade de povos negros que estão ali há centenas de anos, que vivem daquela terra, apesar de não serem assim, no papel, os donos dela, são eles que a trabalham, são eles que vivem nela, são eles que produzem tudo aquilo que é retirado e produzido naquela fazenda, a fazenda de Água Negra. É feito por eles, né? Os donos da fazenda nem sequer moram lá, são donos de tantas outras fazendas no interior da Bahia, e a fazenda de Água Negra é só mais uma fazenda, uma das fazendas mais pobres que eles têm, assim por assim dizer, né? Uma das que menos produz, e que tem um sério problema, que é esse tanto, nas palavras deles, assim, né, esse tanto de negro vivendo ali de forma, assim, trabalhando, produzindo o que a fazenda, o lucro da fazenda, né, vivendo ali, mas que não são os donos da terra no papel, né, apesar de serem os donos de fato. Então o livro vai acompanhar essas duas irmãs. O livro é dividido em 3 partes, cada parte é uma narradora diferente. As 3 partes são o Fio de Corte, Torto Arado e Rio de Sangue. Na primeira parte, quem narra a história é a Bibiana.
que é a irmã mais velha. Torturado é a Belonísia, que é a irmã mais nova, e Rio de Sangue é uma personagem bem específica da história, inclusive porque o livro trata de forma bem interessante e bem específica, bem próxima assim, da religião daquela comunidade, né, que se não me engano é a religião do Jaré, se não me engano, a palavra certa, mas que assim, o tempo todo está falando dos encantados, né? Então os encantados são personagens assim, muito importantes nessa história, né? Que eu faço uma relação com os orixás, eu não sei se a gente pode fazer essa relação, mas é uma religião que de fato existe ali na Chapada Diamantina, né? É uma religião de tradição africana, de tradição que veio da diáspora, né? E esses encantados, eles são personagens muito importantes, eles estão ali o tempo todo, eles são uma parte muito importante da história, e essa última parte do livro, que é dividida em 3 partes, é narrado por uma dessas encantadas. É, e então, o que acontece? No começo da história, assim, nas primeiras páginas, tem um evento que vai marcar a vida dessas duas irmãs, em volta de uma certa mística, de um certo mistério, a respeito de uma faca, né, que a avó delas tem. E aí esse evento vai marcar a história delas e elas acabam tendo uma relação muito íntima e necessária entre elas, né? E aí os anos vão se passando, toda essa narrativa da vida no campo vai sendo relatada, né, de como eles vieram, como eles chegaram ali, dos anos e anos que eles trabalharam. Então, assim, o livro, ele não tem uma grande... Apesar da escrita do Itamar Vieira ser assim, apaixonante, uma escrita muito boa, muito fluida, muito gostosa de se ler, o que é até um pouco assim diferente se a gente parar a pensar muito nos livros da literatura contemporânea no mundo todo, mas principalmente no Brasil, em que os autores arriscam mais no estilo, né? Às vezes tem uma escrita mais complicada, mais como poderia dizer, que estão testando limites ali, né? Estão tentando contribuir de certa forma assim, uma questão mais estilística, buscar formas e meios de narrar. O Itamar não, ele escreve de forma bem, acho que talvez isso seja um dos motivos porque ele é um sucesso de público, e as pessoas estão tanto lendo ele, porque ele escreve uma narrativa muito fluida, muito tranquila, não sabe, é um texto assim para você ler sem nenhuma dificuldade, apesar dessa história ser uma história triste em muitas partes, né, ainda mais porque a gente se identifica, a gente vê assim as raízes do nosso país, a nossa alma e o que nos forma de fato. Apesar disso, o livro flui, a leitura é muito tranquila, tá? Então não tem assim, não tem grandes reviravoltas, não tem, sabe, ele não usa palavras assim, não. Por isso que na verdade esse livro pode ser dito assim um clássico, e pode ser até, eu acho que nos próximos anos vai ser leitura fundamental aí na escola, no ensino médio, talvez em vestibulares e tal. Porque ele é um livro bem tranquilo de se ler, assim, ele não tem uma carga literária falando assim de palavras difíceis ou uma escrita mais complicada. E também o livro não tem uma grande reviravolta, um grande acontecimento, né? Às vezes você que ainda não leu, está vendo as pessoas conversando, falando muito, e você espera que seja um livro assim, né, de grandes reviravoltas e tal. E não tem, na verdade, o livro vai contar o dia a dia dessas famílias, os anos vão se passando. Inclusive, isso é uma coisa interessante porque o Itamar não fala em que tempo essa história se passa. Em momento algum ele usa uma data. A única data que ele se utiliza é quando ele fala da Grande Seca de 1932. Mas em momento algum ele fala outra data, ele utiliza outra data, ele dá uma marca temporal. Mas a gente consegue ter alguns indícios de quando a história se passa. Ele fala que o pai da Bibiana e Belonísia, que é o Zeca Chapéu Grande, né, ele nasceu 30 anos após a abolição. Então, se a abolição foi no dia 13 de maio de 1888, ele teria nascido ali por volta de 1918, 1920, né? E a gente pode calcular aí mais uns 20, 25 anos para o nascimento delas. Então elas teriam nascido ali por volta de 1945, 1947, né, as irmãs. E a história acompanha ali mais ou menos uns 40 anos, até mais ou menos a Constituição de 1988, que é uma Constituição que vai colocar pela primeira vez o direito aí dos quilombolas, né? E essa discussão é uma discussão que vai estar mais no final do livro. Então a gente acompanha aí mais ou menos 40 anos na vida dessas irmãs. E as duas, elas acabam tendo perspectivas de vidas bem diferentes.
A Bibiana sai da fazenda, Água Negra, vai viver uma vida diferente, vai ser professora, enquanto que a Belonísia fica, né? Então tem toda uma questão que o Itamar trabalha, da vida no campo, inclusive a segunda parte toda, Torturado, justamente a parte que a Belonísia narra, né? Na vida dela, o casamento sofrido e frustrado que ela vai ter. Tô dando spoilers aqui, mas mas enfim, aí a terceira parte é a parte em que a Bibiana volta a morar na fazenda. E aí é que começa, a gente tem um certo ápice assim da história, porque a fazenda é vendida, né? Os filhos e herdeiros da família Peixoto, que é a dona da fazenda, decide vender a fazenda, um casal compra, e aí os conflitos vão começar a surgir, né? E aí vão começar a surgir algumas questões, por exemplo, o cemitério, que é o Viração, que já tem 200 anos, o cemitério. Da noite para o dia, o dono proíbe os moradores de enterrarem os mortos ali. Então vai começar a surgir alguns conflitos. Essa é a história do Torturado, bem resumidamente, né? Bem resumidamente. E que é uma história assim incrível. Você é imergido, como eu falei, o Itamar escreve de forma muito fluida, muito tranquila, então você é imergido nessa história e você consegue assim ter um retrato e uma visão do Brasil como pouquíssimos livros conseguem, né? Então, se a gente quer pensar o Brasil, eu acho que Torturado, do Itamar Vieira Júnior, é um livro fundamental, um livro que não dá para passar batido, né? Então, acho que esse livro vai estar aí nas nossas discussões por muitos anos, porque ele aborda questões fundamentais, questões, como eu falei, que são pertinentes, que estão acontecendo nesse exato momento, né? A luta pela terra no Brasil é uma luta que perdura há séculos e que, infelizmente, vai perdurar durante muitos anos. Enquanto o Brasil não sentar de forma madura, independente dos tipos de projetos de país que possa haver nesta nação, sejam os projetos que forem, sabe? Desde um projeto conservador, como esse que a gente está tendo, que na verdade esse projeto é um projeto só conservador, esse governo atual é um projeto protofascista, né? Mas enfim, desde um projeto de país mais conservador até um projeto de país mais voltado assim para as questões sociais, mais à esquerda, eu acho que a gente, uma hora ou outra, a gente vai ter que colocar na mesa e discutir a reforma agrária nesse país. E eu sei que isso é uma coisa que provavelmente não vai acontecer, mas acho que a gente também não pode perder as esperanças. Eu acho que a gente tem que discutir isso. Com o Jango, né, com o João Goulart, as reformas de base, essas discussões estavam em pautas, estavam sendo discutidas. O golpe veio, o golpe militar veio, destruiu tudo, mas eu acho que a gente precisa recomeçar isso nos próximos anos, que oxalá serão anos de primavera nesse país, na América Latina, assim espero. Acho que a gente tem que discutir essa questão da reforma agrária e da luta pela terra, porque é inadmissível que milhares de pessoas ainda vivam em sistemas de trabalho análogo à escravidão. E é inadmissível que pessoas que vivem dezenas ou gerações de anos numa terra trabalhando não sejam os donos dela, né? E gerando o seu lucro, o lucro que é gerado ali, e não ser os donos dela. É inadmissível que essas pessoas vivam sem receber um salário, apenas com a garantia de que podem morar ali, né? Então, assim, a gente tem que pensar sobre isso. Eu acho que o livro, apesar de ser um livro belo, apesar de ser uma narrativa fácil, uma narrativa, assim, entre aspas, gostosa, bom, agradável de se ler, é um livro que nos coloca numa espécie de reflexão dolorosa, de pensar o Brasil, e pensar que o Brasil, em muitas medidas, não deixou de ser uma colônia, não deixou de ser um império delirante, em que pessoas estão vivendo nesse exato momento sob o jugo de sistemas de trabalho análogos à escravidão, né? Então é importante a gente pensar isso, e eu acho que o Torturado não poderia ter vindo em melhor tempo, não poderia ter surgido em melhor momento para a gente pensar e discutir isso, porque são questões pertinentes e questões que são fundamentais para a gente pensar o Brasil, tá bom?
Então, como vocês conseguem ver aqui, eu marquei várias passagens que eu gostaria de ler. Eu não sei se dá para ler tudo, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas é isso, vou ler agora algumas partes. Se você vai me deixar agora, não tem problema. Um abraço, mas eu gostaria de fazer algumas leituras aqui. Olha só, falando a respeito da questão do trabalho, enfim, né? A página 22. Àquela altura, a terra da fazenda Caxangá, que havia rendido fartura de frutos por toda a sua vida, estava retalhada. A fazenda Caxangá é a fazenda de onde, inicialmente, o pai e a mãe, o pai, né, da Bibiana e Belonísia vieram. Então, àquela altura, a terra da fazenda Caxangá, que havia rendido fartura de frutos por toda a sua vida, estava retalhada. Cada homem com desejo de poder havia avançado sobre um pedaço, e os moradores antigos foram sendo expulsos. Outros trabalhadores que não tinham tanto tempo na terra estavam sendo dispersados. Os homens investidos de poderes, muitas vezes acompanhados de outros homens em bandos armados, surgiam de noite para o dia com um documento que ninguém sabia a origem. Diziam que haviam comprado pedaços do Caxangá. Alguns eram confirmados pelos capatazes, outros não. Meu pai, depois de chegar à Água Negra, retornou algumas vezes ao lugar onde havia nascido. Essas histórias nos foram contadas por Salustiana, né, a mãe, quando crescíamos. Só preservaram Dona Ana, a avó, por lá por conta da idade avançada, por já terem de alguma forma se afeiçoado à sua presença, e também porque corriam de casa em casa, de boca em boca, os poderes da velha feiticeira, das viuvezes, provas do seu fardo e do filho que enlouqueceu e foi viver no mato como uma onça por semanas. É uma história engraçada do pai delas, né, do Zeca. Mas, enfim, isso aqui está mostrando, então, justamente essa questão da luta pela terra, a expulsão dessas famílias que trabalharam lá durante tanto tempo, né? E eu não vou, sabe, fazer muitos comentários, porque eu marquei, eu acho que foram 12 ou 13 aqui, passagens, eu quero ler todas elas. Então, não vou ficar fazendo muitos comentários, eu vou ler e vocês tiram aí as impressões, se ainda não leu. Caso já tenha lido, compartilhe aí o que você achou dessa leitura e desse livro incrível e fundamental na literatura contemporânea. Mais adiante aqui explica bem como que era a vida deles na Fazenda Água Negra. O gerente queria trazer gente que trabalhe muito e que não tenha medo de trabalho, nas palavras de meu pai, para dar seu suor na plantação. Podia construir a casa de barro, nada de alvenaria, nada que demarcasse o tempo de presença das famílias na terra. Podia colocar roça pequena para ter abóbora, feijão, quiabo, nada que desviasse da necessidade de trabalhar para o dono da fazenda. Afinal era para isso que se permitia a morada. Podia trazer mulheres e filhos, melhor assim, porque quando eles crescessem, substituiriam os mais velhos. Seria gente de estima, conhecida, afiliados do fazendeiro. Dinheiro não tinha, mas tinha comida no prato. Poderia ficar naquelas paragens, sossegado, sem ser importunado. Bastava obedecer às ordens que lhe eram dadas. Vi meu pai dizer para meu tio que no tempo de seus avós era pior. Não podia ter roça, não havia casa, todos se amontoavam no mesmo espaço, no mesmo barracão. Então, você vê aqui a forma como era o trabalho, né? E como é o trabalho. Análogo à escravidão, né? Então, você não podia construir uma casa de alvenaria, era uma casa de barro que se desmanchava, porque não poderia ficar um marco da sua presença na terra, né? Que é estratégico. Não tinha dinheiro, mas você podia plantar a sua rocinha e comer do que você plantasse, né? Podia ter mulheres e filhos, que era melhor, porque os filhos continuariam trabalhando após você morrer, né? Então, assim, é algo pra gente pensar realmente, né? O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido na língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída e dilacerada. Então, isso aqui é um grande spoiler para quem ainda não leu o livro, mas é uma das justificativas do título do livro, né? Do porquê torto arado, tá? Para quem tiver curiosidade. Outra passagem. Sabia que, mesmo depois de muitos anos, carregaria aquela vergonha por ter sido ingênua, por ter me deixado encantar por suas cortesias,
Lábia que não era diferente da de muitos homens que levavam mulheres da casa de seus pais para lhes servirem de escravas, para depois infernizarem seus dias, baterem até tirar sangue ou a vida, deixando rastro de ódio em seus corpos, para reclamarem da comida, da limpeza, dos filhos malcriados, do tempo, da casa de paredes que se desfaziam, para nos apresentar o inferno que pode ser a vida de uma mulher. Então, além dessa questão, né, de um trabalho análogo à escravidão, perdão, gente, a gente tem essas duas personagens, essas duas mulheres, que são personagens femininas muito importantes. Então, além disso, a gente também tem, e o Itamar consegue trabalhar de forma exemplar, a perspectiva dessas mulheres que trabalham a terra, né? E da força dessas mulheres e da vida que elas levam, né? E é interessante porque são escravidões assim, né? Diversas, né? Ainda que os homens passem por essa questão de um trabalho que é análogo à escravidão, que é algo desumano, essa segunda escravidão eles não têm, né? Essa segunda escravidão, que é a escravidão do lar, das obrigações familiares, é uma escravidão que só as mulheres compreendem, né? E o Itamar trabalha muito essa questão das mulheres que estão ali a trabalhar a terra. Tem uma passagem, não sei se eu vou achar aqui, mas que ele fala uma frase muito interessante, eu não vou encontrar, mas que ele fala justamente que só as mulheres poderiam, né, compreender a força de gerir aquela terra e de trabalhar aquela terra e de dar luz àquela terra, né? Vamos continuar lendo? Talvez eu ache essa passagem, que é uma passagem bem bonita. Aqui que eu havia falado a respeito, para a gente ter uma noção do espaço temporal, né? Meu pai havia nascido quase 30 anos após declararem os negros escravos livres, mas ainda cativo dos descendentes dos senhores de seus avós. Minha avó, Dona Ana, tinha dado à luz o filho José Alcino em meio a uma plantação de cana na fazenda Canxangara. Ele nasceu no meio de um charco, porque não haviam permitido que sua mãe deixasse de trabalhar naquele dia. Meu pai veio ao mundo cercado das mulheres que, assim como minha avó, cortavam apressadas a cana sob a vigilância dos capatazes da fazenda. Então, ainda que se trate de uma ficção, a gente sabe que isso aqui é uma realidade que aconteceu durante muitos anos e acontece ainda. E que eu acho que a gente precisa pensar, porque o pós-abolição no Brasil ele é muito problemático, né? Porque você tem uma lei que é a Lei Áurea, que não foi, sabe, Princesa Isabel, a Redentora, que decidiu assinar aquela lei da noite para o dia. Na verdade, a abolição no Brasil ela é um processo lento, gradual, né, que sabia-se que em algum momento ia ocorrer e fizeram o parlamento, né, a família imperial e, enfim, os grandes donos de escravos fizeram de tudo possível para demorar e arrastar por mais tempo possível essa abolição, né? E quando a abolição vem, né, depois de tantos anos, né, dezenas e dezenas de anos, porque a primeira lei que a gente tem, assim, no quesito contra a escravidão, é a lei de 1830, 1825, com o Tratado Anglo-Brasileiro, depois veio a Lei Bill Aberdeen, que é do Parlamento Inglês, depois veio a Lei Feijó, né, depois a Lei Eusébio de Queiroz, enfim. Foram várias leis que foram caminhando e, na verdade, tentavam adiar a abolição definitiva. Eram leis com o intuito justamente de, sabe, parar a discussão da abolição e ir arrastando a escravidão por vários e vários anos, tanto que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E quando a abolição vem, ela vem sem nenhum planejamento do que, né, de como aquelas vidas, aqueles homens e mulheres negros escravizados viveriam suas vidas, né? Simplesmente foram totalmente abandonados pelo Estado, não houve nenhuma política, né, para agregar essas pessoas à sociedade, né, trazê-las para a sociedade, né, nem que fosse dando terra a elas, fazendo uma divisão territorial e dando terra e trabalho e dignidade de vida para elas, né. Então, assim, a nossa abolição ela é muito problemática em muitos sentidos, e muito do que a gente vive hoje no Brasil, tanto na questão do racismo estrutural, quanto do genocídio negro que ocorre no nosso país todos os dias,
seja pela polícia ou por outros motivos, muito disso está ali, tem as suas raízes no pós-abolição, que foi, assim, algo impensável, né? Até mesmo um absurdo de indenizar os escravos indenizar os donos de escravos chegou a ser discutido, né? Quando na verdade quem deveria ser indenizado seriam os escravizados. Mas enfim, então a gente tem um relato muito claro a respeito disso neste livro, que vai ficando cada vez mais pertinente, assim, né? Olha só, a respeito dos donos da fazenda. Os herdeiros da família Peixoto envelheceram e os seus filhos e netos não queriam continuar com a propriedade Água Negra. Os mais velhos nos conheciam, mas os mais novos nem sabiam quem éramos, embora não tivessem dúvida de que se tratava de um problema para os seus negócios. Foi com as casas de barro e nossos corpos como mobília que venderam a terra a um casal com 2 filhos. Foi com as casas de barro e nossos corpos como mobília que venderam a terra a um casal com 2 filhos. A família Peixoto havia herdado terra das Sesmarias, né, que foi uma política de divisão de terras do período colonial, do século XVI, né, e XVII. Os índios foram sendo afastados, mortos ou obrigados a trabalhar para esses donos da terra. Depois chegaram os negros de muito longe para trabalhar no lugar dos índios. Nosso povo, que não sabia o caminho de volta para sua terra, foi ficando. Quando as fazendas foram deixando de produzir porque os donos já estavam velhos e os filhos já não se interessavam pelo trabalho de roça, porque ganhavam muito mais dinheiro como doutores na cidade e nos procuravam cercando terras pelas extremidades da fazenda, dizíamos que éramos índios, porque sabíamos que, mesmo que não fosse respeitada, havia lei que proibia tirar terra de índio. E também porque eles se misturaram conosco, indo e voltando de seu canto, perdidos de suas aldeias. Então, cara, esse livro é assim, um retrato da história do Brasil, um retrato do Brasil, que é assim, muito doloroso, mas que é muito pertinente e muito real, e que a gente precisa pensar, sabe, assim, dessa perspectiva das comunidades quilombolas, né, do povo negro em diáspora. Então a gente tem, assim, acho que esse livro ele realmente é necessário, né? A respeito do cemitério, né? Os mais jovens não viram muita diferença em enterrar os mortos na cidade ou na viração. Mas para os mais velhos, aquela interdição era uma ofensa. A viração existia havia mais de 200 anos, era o que contavam. As mulheres diziam em suas conversas que só saíam de suas casas, só se recolheriam de suas vidas para a viração, que não haveria conversa nem interdito, que não abririam mão de serem sepultadas naquele chão, não abdicariam do destino de serem enterradas ao lado de seus parentes e compadres. Aquela mensagem dizia muito mais sobre nossas vidas do que a morte em si. Se não pudéssemos deitar nossos mortos na viração, era porque em breve também não poderíamos estar sobre a mesma terra, né? Então, aqueles problemas que eu falei que começam a surgir quando a terra é vendida. Aqui mais um relato interessante, né, no pós-abolição. Meu povo seguiu rumando de um canto para o outro, procurando trabalho, buscando terra e morada, o lugar onde pudesse plantar e colher, onde tivesse uma tapera para chamar de casa. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar casa. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seus próprios arroz e feijão, o quiabo e a abóbora, a batata doce do café da manhã. Mas vocês precisam pegar esse pedaço de chão onde plantaram seu sustento, o prato que comem, porque saco vazio não fica em pé. Então vocês trabalham nas minhas roças e, com o tempo que sobrar, cuidam do que é de vocês. Mas não pode construir casa de tijolo, nem colocar telha de cerâmica. Vocês são trabalhadores, não podem ter casa igual a do dono. Podem ir embora quando quiserem, mas pensem bem, está difícil morar em outro canto. Então, a narrativa dos herdeiros, né, dos senhores de escravos. Outra passagem. Tinha consciência de nossa história, sabia que o nosso povo tinha sofrido desde antes de Água Negra. Desde muito tempo, desde os 10.000 escravos que o coronel Horácio de Matos usou para encontrar diamante e guerrear com seus inimigos.
Quando deram liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra, pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada. A mesma escravidão de antes fantasiada de liberdade. Mas que liberdade? Não podíamos construir casas de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos, levavam o que podiam do nosso trabalho, trabalhávamos de domingo a domingo sem receber um centavo. O tempo que sobrava era para cuidar de nossas roças, porque senão não comíamos. Era homem na roça do Senhor e mulher e filhos na roça de casa, nos quintais, para não morrerem de fome. Os homens foram se esgotando, morrendo de exaustão, cheios de problemas de saúde quando ficaram velhos. Eu sei que já não partiu, já no finalzinho, eles começam a ter consciência, né, de que são quilombolas e começam a ter consciência dos seus direitos e lutar pelos seus direitos. E aí vai chegando no ápice da história, né? Mas aqui uma das passagens mais bonitas do livro, né? Na página 229. Olha, dona, interrompeu Salu, antes que a mulher continuasse sua pregação. Eu não tenho muita letra nem estudo, mas quero que a senhora entenda uma coisa. Eu não sou a única a morar nessa terra. Muitos desses moradores que vocês querem mandar embora chegaram muito antes de vocês. Vocês nem eram nem nascidos. Muitos nasceram aqui. Tenho filhos e netos, todos nasceram em Água Negra. Também não posso dizer o que cada um pensa dela, tintim por tintim, porque não estou nos pensamentos de ninguém. Mas falo por mim. Eu nasci em Bom Jesus, mas também nasci de alguma forma nessa terra. Cheguei aqui moça e jovem. Aqui vivi, criei meus filhos, labutei com meu marido, vi meus vizinhos e compadres serem enterrados, lá no cemitério que vocês fecharam. Fui parida, mas também pari essa terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? Alimentar e te dar uma vida de dentro de você? Uma vida que irá continuar mesmo quando você já não estiver mais nessa terra de Deus? Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com as minhas mãos, eu pari essa terra. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Essa terra mora em mim. Bateu com força em seu peito. Brotou em mim e enraizou. Aqui, bateu novamente no peito. É a morada da terra. Aqui é a morada da terra. Mora aqui em meu peito, porque dela se fez minha vida. Com o meu povo todinho. No meu peito mora Água Negra. Não no documento da fazenda da senhora e de seu marido. Vocês podem até me arrancar dela, com uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. Gente, isso é esse espanto magnífico que é Torto-Arado. Se você nunca leu, leia-o o mais rápido possível. Eu sei que livro no Brasil não é barato, mas se você tiver a oportunidade, por favor, leia. E se você já leu, deixe aí seus comentários, o que você achou do livro. Vamos trocar algumas impressões, tá bom? Mas então é isso. Um forte abraço. Permaneçam em paz e bem. Tchau, tchau.